Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre resolução de exercícios com redução de ângulos ao primeiro quadrante. Então, nós vamos começar relembrando a circunferência trigonométrica, que tem como característica o raio unitário, ou seja, a distância de qualquer ponto da circunferência até o seu centro vale 1 e de que o seu centro coincide com a origem de um plano cartesiano, ou seja, tem coordenadas 0 para x, 0 para y. Além disso, é dividida em 4 quadrantes, seguindo o sentido anti-horário para ângulos positivos e o sentido horário para ângulos negativos. Nessa circunferência, nós temos, então, nesses 4 quadrantes, ângulos representados que podem ser medidos tanto em graus como em radianos. Alguns ângulos notáveis que estão sobre a circunferência já deixei indicado aqui para vocês. Então, o ângulo de 360 graus equivale a 2π em radianos. O ângulo de 180 graus equivale ao ângulo de π em radianos. O ângulo de 90 graus equivale ao ângulo de π sobre 2 em radianos e o ângulo de 270 graus equivale ao ângulo de 3π sobre 2. Lembrando que esses são somente os ângulos que estão sobre os eixos x e eixo y, mas que por toda a circunferência nós conseguimos transformar ângulos de graus em radianos e vice-versa, fazendo a transformação de unidades, ok? Então, aqui nós temos a redução de ângulos ao primeiro quadrante, que ela é realizada no intuito de que você possa encontrar o ângulo correspondente aos ângulos que estão no segundo, terceiro ou quarto quadrante, no primeiro quadrante. Para quê? Para que você consiga determinar os valores das relações de seno, cosseno e tangente de ângulos que não estão no primeiro quadrante. Nós usamos para isso, tá? Então, nós fazemos essa redução ao primeiro quadrante e olhamos o sinal das relações nesses quadrantes. Então, se eu tiver um ângulo que está no segundo quadrante, ele pode estar tanto em graus como em radianos, eu vou fazer o 180 menos o alfa se ele estiver em graus. Se ele estiver em radianos, basta substituir o 180 por π. A mesma coisa no terceiro quadrante. Se ele estiver em graus, o ângulo menos 180, mas se estiver em radianos, substituímos o 180 por π. E se o ângulo estiver no terceiro quadrante, nós vamos fazer 360 menos o ângulo. Se estiver em graus, se estiver em radianos, substitui o 360 por 2π. Dessa forma, nós conseguimos achar o ângulo correspondente a ângulos de segundo, terceiro e quarto quadrante no primeiro. Então, aqui eu tenho indicado o ângulo de 45 graus que pertence ao primeiro quadrante e os seus ângulos que são correspondentes no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Então, o ângulo de 135 graus, 225 graus e 315 graus que estão no segundo, terceiro e quarto quadrantes, respectivamente. Então, vejam que a projeção do ângulo de 45 graus sobre o eixo x, que vai me dar o valor do cosseno desse ângulo, é positiva no primeiro e no quarto quadrante e negativa no segundo e terceiro quadrantes. E a mesma coisa acontece com o seno, que eu olho aqui sobre o eixo y, e também vai acontecer com a tangente quando a gente olha para esses valores na reta que é tangente à circunferência. Então, aqui eu deixo para vocês, para que vocês possam sempre estar também verificando nesse material, os sinais de seno, cosseno e tangente em cada um dos quadrantes da nossa circunferência trigonométrica. Para que eu uso esses sinais? Para poder responder aqui os valores de seno e cosseno dos ângulos de 45, 135, 225 e 315 graus, que são ângulos correspondentes a ele. Notem que a única coisa que muda são os sinais. Então, sempre lembrando da redução de ângulos ao primeiro quadrante, que pode ser feita tanto em graus como em radianos. Então, aqui, nesse vídeo nós falamos sobre a resolução de exercícios com a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!